Como sabes, o Facebook é uma maneira muito fácil para falares com os teus amigos mais próximos e ainda por cima não tens de pagar nada por este serviço. Mas já te questionaste como é que o Facebook faz dinheiro se nós o utilizamos de graça? Ao recolher os dados privados dos utilizadores, como o sítio onde nascemos, o e-mail, a nossa idade e o nosso número de telemóvel, que nós próprios fornecemos, o Facebook vende essa informação a empresas e a publicitários. O Facebook é uma maneira para as empresas terem a nossa atenção, tal como os programas de televisão que vemos todos os dias e os anúncios que passam durante o intervalo. Cada utilizador do Facebook gera cerca de 4 euros e como existem cerca de 1.200 milhões de utilizadores por todo o mundo, podemos facilmente perceber como é que o Facebook faz tanto dinheiro. Por fim, é importante percebermos que quando alguém usa um produto de graça, mas outro alguém ganha dinheiro com ele, isso significa que nós é que somos o produto que está a ser vendido. Daí a importância de moderarmos e termos muito cuidado com a informação que colocamos nas redes sociais, porque outras pessoas e outras empresas podem recolher essa nossa informação e utilizarem-na com intenções que nem sempre são as melhores. Muito provavelmente já ouviste falar do sarampo, uma doença perigosa que, nos casos mais graves, pode deixar danos no cérebro para sempre ou mesmo levar à morte. Este ano, a doença voltou a surgir em Portugal. Há 21 casos confirmados e uma morte. Uma epidemia significa uma grande concentração de casos de uma doença em pouco tempo e no mesmo local. E Portugal já teve 2 epidemias de sarampo. Uma no ano de 1987, com cerca de 12 mil casos registados e 30 mortes, e outra em 1993 e 94, em que houve mais ou menos 3 mil casos. Mas como é que uma doença que a Direção-Geral de Saúde achava que estava eliminada volta a surgir em Portugal? Perguntam vocês. Isto acontece porque nem toda a gente em Portugal tem a vacina contra o sarampo. A vacina contra o sarampo, a rubéola e a papeira, é uma só vacina para estas 3 doenças, é composta por 2 doses. Uma é dada aos 12 meses, quando perdemos as defesas contra a doença que vieram da nossa mãe, e a segunda dose é dada aos 5 anos. Esta vacina não é obrigatória, mas 95% dos portugueses estão protegidos contra o sarampo. A maior parte porque tomaram essa vacina e algumas pessoas porque já tiveram a doença. Isto porque quem já teve a doença fica imune e nunca mais a volta a ter. Mas há pais que não querem dar a vacina aos seus filhos. Esta ideia de não vacinar as crianças parte de um movimento que recusa as vacinas. Este movimento iniciou-se há quase 20 anos, quando um médico inglês escreveu um artigo científico numa revista em que dizia que a vacina contra o sarampo causava autismo. Mas pouco tempo depois descobriu-se que esse médico tinha falsificado os dados e tinha recebido dinheiro de uma empresa de advogados que queria processar os fabricantes de vacinas. Apesar disso, ainda há quem se apoie nesse artigo científico, escrito por esse médico inglês, para não vacinar os seus filhos, ou a si mesmo. No entanto, a Organização Mundial de Saúde, que é a entidade máxima mundial em termos de saúde, dá-nos muitas vantagens e razões para sermos vacinados. Essa organização diz que a vacinação é um direito básico das pessoas e que as vacinas salvam vidas. Tomar uma vacina é a principal forma de prevenir uma doença e a grande parte delas são gratuitas. Isto é, o Estado oferece as vacinas às pessoas por achar que todo o país beneficia da vacinação. Sabias que a forma de governo que o nosso país tem hoje é uma novidade? Para que um governo em Portugal consiga funcionar mais à vontade, é preciso que mais de metade de todos os 230 deputados eleitos estejam de acordo com esse governo, ou seja, que o apoiem. Nas eleições que foram em outubro de 2015, um partido, o Partido Socialista, não conseguiu eleger os 116 deputados para ter a maioria. Por isso, juntou-se a outros 4 partidos de esquerda para conseguir os 116 lugares na Assembleia da República. Isto nunca tinha sido feito em Portugal. E a consequência foi que um partido que não venceu as eleições, ou seja, não foi aquele que teve mais votos, formou o governo. E como podem imaginar, os outros partidos de direita não gostaram desta solução.
Professor Joaquim Fidalgo, porquê é que esta forma de governo foi novidade em Portugal? Foi novidade porque normalmente o que acontece é que o partido que está à frente, que está em primeiro lugar, consegue ou sozinho ter mais de metade dos votos para fazer governo ou aliar-se a outros partidos que juntos acabem por ter mais de metade dos 230 votos, como tu dizias. Ora, o que aconteceu é que o partido que ficou à frente, que foi o PSD, não tinha nem sozinho, nem em associação com o CDS, não tinha os votos, a metade suficiente para fazer governo. E, portanto, ficou ao segundo partido a seguir, não é? E ver se conseguia encontrar aliados no Parlamento para todos juntos terem uma maioria que lhes permitisse fazer governo. Essa foi uma novidade que acresceu uma segunda novidade. Nunca em Portugal tinha havido um governo em que o Partido Socialista fizesse aliança com partidos à esquerda dele, com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Portanto, acabaram por ser duas novidades numa só eleição. Por um lado, o partido que ficou em primeiro não foi para o governo porque não conseguiu ter maioria, e por outro lado, fez-se uma coligação de três partidos que nunca na vida tinha sido feita desde o 25 de Abril em Portugal. Muito bem. E isso foi a razão pela qual os outros partidos da direita ficaram um bocadinho Aborrecidos. aborrecidos. Pois, porque é natural, quem chega em primeiro lugar pode dizer, eu fui o primeiro, mas o problema é que aqui para ser primeiro tem que se ter metade mais um dos votos, são 230 deputados, metade disso é 115, não é? Portanto, só quem tenha 116 votos é que pode formar governo. Não basta ser primeiro, basta ser o primeiro, mas tentar por si ou com os seus associados ter 116 votos. Foi o que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda conseguiram. Muito bem. E por isso é que hoje temos um governo totalmente de esquerda em Portugal. Um governo, exatamente, que é uma novidade absoluta que nunca tinha existido nestes 43 anos que levamos. E mesmo na Europa é um caso... Pois, é curioso que alguns partidos e alguns estrangeiros têm vindo aqui a Portugal estudar a nossa solução para ver se nos países deles também conseguem fazer uma geringonça parecida. Exatamente. Professor Joaquim Fidalgo, muito obrigado pela sua presença. Por isso é que o governo português, quando ganhou as eleições, foi muito falado pelas duas novidades numa que trouxe em Portugal.